Glória a Deus, amém, amém, pode sentar. Que alegria poder estar aqui com vocês em mais uma quarta. Eu separei um tema muito especial para essa noite, e eu peço que você abra o seu coração para aquilo que nós vamos conversar. Eu acredito demais que Deus tem algo específico e escolhido para hoje. Você acredita nisso? E se você está aqui presencialmente ou online, você está apto para receber algo da parte de Deus. Abra sua Bíblia por gentileza em Mateus capítulo 13, versículo 24. Mateus capítulo 13, versículo 24. Abra sua Bíblia por favor em Mateus 13, 24. Um texto muito conhecido, ou acompanhe comigo através da nossa projeção. Mateus 13, 24. Olha o que diz a palavra de Deus, acompanhe comigo. Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. No próximo versículo, os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. No versículo 30, deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimados, e depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Diga amém. Olha só, esse texto ele fala basicamente sobre duas personalidades. Logicamente que Jesus ele está contando uma história, uma parábola, para representar obviamente as nossas vidas, e de uma forma bem resumida, que não é isso que nós vamos se apegar hoje. Ele fala sobre a pessoa que é o trigo e a pessoa que é o joio, e ele diz que ambos estavam ali crescendo, porque o inimigo jogou o joio no meio do trigo, e eles começam a crescer entrelaçados. Então os servos dizem: vamos arrancar isso, porque isso aqui é praga, isso não pertence, isso não produz, e tantas outras coisas que nós vamos estudar nessa noite. Então o Senhor disse: não tem como arrancar. Depois que eles misturaram, a gente só consegue discernir qual é qual no final, na colheita, no fim dos tempos. Jesus estava também trazendo uma analogia a respeito da volta de Cristo. A colheita seria a volta de Cristo, o momento final, onde Ele voltaria para nos buscar, e alguns seriam trigo e outros seriam joio. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é trigo, em nome de Jesus, hein? Amém por isso. E nessa noite eu quero falar sobre a diferença, tá? Eu quero falar sobre a diferença entre o trigo e o joio. O título da minha mensagem hoje é Trigo ou Joio. E eu gostaria de pedir para os meus ajudantes virem aqui, por gentileza. Eu pedi para o Brunão vestir de joio e o Daniel de trigo. Não, brincadeira. Vem aqui, traz aqui para mim, por gentileza. Uma salva de palmas ao Daniel. Vamos lá, gente, uma salva de palmas. Põe aqui, por favor. Põe em cima, depois eu desço. Vamos lá, olha só que legal isso aqui. Eu pedi para o Dani dar um jeito de achar, e eu não sei como ele achou isso, mas ele conseguiu trazer aqui para a gente nessa noite. Eu vou dar uma virada aqui para vocês entenderem. Obrigado, ok, olha só. Olha que legal isso aqui. Isso aqui é o trigo e o joio. Exatamente isso, tá? Isso aqui é o trigo e isso aqui é o joio. E nessa noite eu quero compartilhar a diferença entre eles. Obviamente que agora, depois da colheita, você já consegue diferenciar um pouco, sim ou não? Mas não é sempre assim. Antes da colheita, não é possível você diferenciar como você está fazendo aqui hoje, nessa noite. Eu fui a fundo para estudar sobre trigo e joio. Eu sou meio curioso. Então quando eu olho algo assim na Bíblia, eu faço questão de ir a fundo para entender o que está sendo conversado ali. E eu fui atrás e eu descobri que até os próprios especialistas em plantação, em colheita, eles não conseguem diferenciar o trigo do joio na sua fase inicial. Você sabia disso? É impossível.
eles olham e é praticamente a mesma coisa no começo da produção, e é tão parecido que o cabo é oco dos dois, o pico aqui, como você está enxergando, é pontudo, ele é extremamente parecido. Só para você ter ideia da diferença mínima entre eles, até o cheiro é parecido. Se você cheirar o trigo e se você cheirar o joio, eles parecem demais. Então, quando eu fui a fundo, eu descobri que até os dias de hoje é quase que impossível você descobrir a diferença entre eles. Quando Jesus utiliza essa parábola, ele estava dizendo a mesma coisa. Dentro do evangelho, vocês vão ter pessoas que são trigos e pessoas que são joio. E é praticamente impossível você discernir qual é qual. A menos que Deus te dê um dom de adivinhação, é impossível você descobrir uma pessoa que tem se portado como trigo ou como joio. Eles parecem, eles falam a mesma coisa, eles estão no mesmo lugar, eles estão no mesmo ambiente, eles podem até o mesmo cheiro. Quem já ouviu meu pai falando muito que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Então, se você junta tudo no mesmo lugar, todas as pessoas vão começar a ter o mesmo cheiro. É quase que impossível você discernir a diferença entre eles. Agora, Jesus ele sabia bem dessa diferença. Jesus ele sabia bem que um era trigo e o outro era joio. Ele sabia o final dessas duas coisas. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês as principais diferenças entre o trigo e entre o joio. Obviamente, eu quero que você aplique na sua vida, você avalie seu coração, para você entender, nessa noite, eu estou pendendo para um lado ou para o outro. Qual a diferença entre o trigo e o joio? Nós acabamos de ler sobre essa comparação. E a primeira diferença que eu quero iniciar a jornada de hoje, eu quero que você preste atenção. Segundo estudos, eu fui a fundo para entender a diferença entre eles. E a primeira diferença, se você está anotando, anote isso, é que a raiz do trigo, ela aprofunda, e a raiz do joio, ela entrelaça no que está ao seu redor. Primeira diferença não está no fruto, não está na beleza, não está na semente. A primeira diferença entre eles está na raiz. Diga comigo, raiz. Adivinha só como é a primeira maneira de nós descobrirmos a diferença entre uma pessoa que é joio e uma pessoa que é trigo? Não é a sua aparência, não é o seu formato, não é o seu cheiro, é a sua raiz. E a primeira pergunta que salta aos nossos olhos nessa revelação é: onde está a nossa raiz? Como eu disse, o trigo, a raiz dele aprofunda na terra. Adivinha só de onde ele tira os seus nutrientes? Adivinha como um trigo ele consegue crescer saudável? Adivinha de onde ele está extraindo tudo que ele é, tudo que ele pode? Da onde? Responda comigo: solo. Ok. Agora, o joio não. O joio, ele extrai os seus nutrientes, ele rouba os nutrientes, ele depende de outros lugares e de outras pessoas. Eu não sei quantas pessoas você conhece que é exatamente essa diferença. É aquela pessoa que sempre está dependendo de pessoas para estar sendo alimentado. É uma pessoa que sempre depende de ambientes. É uma pessoa que sempre está vivendo altos e baixos, porque ela não está fundamentada no solo, mas ela está dependendo de circunstâncias que estão aparecendo todos os dias nas nossas vidas. Você já viu isso? Você já viu aquele tipo de pessoa que a pessoa é instável? Você está dizendo que nós não temos problemas, dificuldades? De forma alguma. Mas eu estou dizendo que existe uma diferença absurda quando nós estamos enraizados no solo e quando nós dependemos de outras pessoas e outros lugares para estar bem. Essa é a principal diferença. E eu quero que você avalie agora. Eu quero que você faça uma retrospectiva nos últimos meses e anos. A sua alegria,
O fato de você estar satisfeito, alimentado, estava dependendo de pessoas e lugares, ou estava dependendo da sua base, da sua raiz, do solo que você firmou? Da mesma maneira que nós sabemos de pessoas que são instáveis, nós já observamos, e você provavelmente conhece, pessoas que ao longo de décadas, elas são a mesma coisa, elas estão bem, aparece problema, resolve problema, perde, ganha, a vida vai passando e a pessoa ela está inabalável. Por que isso? Porque a dependência dela está no solo, está na raiz, naquilo que ele firmou. Nós vimos isso na Bíblia, uma casa construída na areia e uma casa construída na rocha. Qual é o nosso fundamento? Qual é a nossa raiz? Sabe, muitas vezes nós estamos escondendo atrás de situações, lugares, manias, costumes, porque de fato nós não estamos sendo bem alimentados, nós não temos o suficiente para viver. Deixa eu explicar uma coisa para você: por melhor que você seja, por mais bonito, mais inteligente, mais bem sucedido que você seja, existe um espaço nas nossas vidas que somente Jesus pode nos nutrir, somente Ele pode nos alimentar. Você já observou pessoas que estavam em grandes locais, grandes plataformas, conquistando grandes coisas, e mesmo assim, a vida da pessoa não era uma vida saudável. Por quê? Primeira diferença está na nossa raiz. Onde você está fundamentado hoje? Qual é o lugar que você tem colocado o seu coração, a sua alegria, a sua satisfação? Será que se tudo der errado, ou se tudo der certo, nós vamos permanecer inabaláveis naquilo que Deus tem para nós? Será que você está disposto a viver até o fim da sua vida de forma inabalável, porque você tem o alimento certo? Ou será que nessa noite você precisa abrir mão de viver em função de pessoas e lugares, situações e costumes, para que Deus possa te alimentar a partir de hoje? Quem consegue entender o que eu estou dizendo? Primeira diferença entre o trigo e o joio é a raiz. A raiz do trigo, ela aprofunda na terra. A raiz do joio, ela entrelaça no trigo. Por isso que Jesus disse: não arranque, o Senhor disse, não arranque, porque na hora que você arrancar o joio, provavelmente você pode arrancar um trigo junto, porque a raiz está entrelaçada. Deixa eu cutucar um pouquinho mais isso aqui. De verdade, onde está a sua raiz? Quando eu digo raiz, é tudo o que te alimenta, tudo que te sustenta. Será que sua raiz está no dinheiro? Será que sua raiz está no relacionamento? Será que sua raiz está na palavra de afirmação de pessoas? Ou será que sua raiz está no propósito correto da parte de Deus? Quando nós entendemos isso, nós nos tornamos pessoas inabaláveis. Quem gostaria de viver isso? Diga amém. Vamos para a segunda diferença entre o trigo e o joio. O trigo possui essência, o joio possui somente a aparência. Segunda diferença clara entre um e outro, no início do seu crescimento, é que o trigo e o joio são extremamente parecidos, mas somente o trigo possui essência, o joio só possui a aparência. Por que eu estou dizendo isso? Porque no final das contas, o trigo ele serve de alimento, ele movimenta a economia, ele produz frutos, ele gera transformação. Olha quanta coisa sai de um trigo. E no final das contas, o joio não serve para nada, nem para você decorar sua casa, tá? Pelo amor de Deus, tem gente decorando isso aqui, não pega joio, hein? Aí você já está trazendo maldição, pega trigo, porque o joio não serve para nada, ele só parece. Isso aqui remete extremamente pessoas que parecem tantas coisas, mas ao longo da jornada, nunca produziu, nunca ajudou ninguém, nunca alimentou nada. Ela vive em função: eu preciso parecer bem, eu preciso parecer próspero, eu preciso parecer legal. A grande questão não está na aparência, está na sua essência.
E talvez o que você tem que avaliar nessa noite é quem de fato eu sou, não o que eu pareço ser. Sabe, o nosso mundo, a forma que nós vivemos hoje, o mundo ele tenta modular você para ser igual a todo mundo. Você precisa parecer. As pessoas possuem pavor de rejeição, pavor de decepcionar pessoas. Então elas vão modulando, elas vão criando formatos. Por quê? Porque eu sou aceito, eu sou igual a todo mundo, eu estou vivendo o que todo mundo está vivendo. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é: o que Deus te fez para ser? Porque você pode parecer algo sensacional e no fim das contas não servir para nada, porque você não estabeleceu a sua função, a sua essência, quem você é. Deixa eu fazer uma pergunta: será que você tem tentado ser alguém que você não é, devido a críticas, para ser aceito lá na sua roda? Ou será que você fala assim: olha, eu sei quem eu sou? É isso aqui. Deixa eu te explicar. Quando você assume a sua essência e você reconhece o que Deus tem e você decide viver o que Deus tem, deixa eu te explicar. Você sai de um lugar onde você é ignorado e tolerado porque você não vale nada, e Deus te coloca em lugares que você é celebrado e admirado. Será que o lugar que você está hoje, você é uma pessoa tolerada? Está lá, mais um. Nunca nós seremos admirados, seguidos, se nós não estamos sendo quem nós fomos chamados para ser. Grandes oportunidades da parte de Deus vão chegar até a sua vida, até a sua casa, até a sua família, quando você decidir: eu sei quem eu sou, deixa eu viver quem eu sou, deixa eu assumir a responsabilidade, deixa eu assumir quem Deus colocou em mim. Será que hoje você está sentado aqui conversando comigo e há anos você já nem sabe mais quem você é? Será que Deus colocou chamado, ministérios na sua vida, que ao longo da jornada você foi deixando de lado, porque você tinha que gastar tempo com tantas situações, tantas coisas, e hoje você se encontra num lugar totalmente fora daquilo que Deus tem? Não espere chegar no final e Deus dizer assim: olha, você fez um monte de coisa, expulsou demônio, fez não sei o que, foi para a igreja, foi até para o culto de quarta, mas deixa eu te explicar, eu não sei quem você é. Você sabe responder para você mesmo quem você é, qual é a sua essência? Para de tentar ser o que todo mundo está querendo. Aceite quem Deus colocou em você. Eu acredito tanto que Deus colocou um propósito em nós, que Ele te fez uma pessoa sensacional, Ele te fez uma pessoa admirável, Ele te fez uma pessoa exclusiva, digna de nós olharmos e falar assim: olha, poxa vida, que pessoa. E nós não estamos satisfeitos, a gente fica tentando ser situações, pessoas, lugares que nós não fomos chamados. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você carrega algo muito especial no seu coração. Terceira diferença entre o trigo e o joio. Olha isso que legal. Terceira diferença é que ao longo do crescimento, o trigo ele é extremamente maleável. Eu não estou dizendo mole, tá? Eu estou dizendo maleável. Você consegue mexer nele sem que ele quebre. O joio ele é extremamente rígido. Você consegue modular o trigo, você consegue balançar o trigo sem que ele quebre. O joio não, o joio você mexeu, ele rompe. Terceira diferença que nós vamos destacar hoje é justamente sermos pessoas maleáveis, pessoas que buscam uma transformação, resilientes, em contrapartida sermos rígidos, duros, imutáveis. Sabe, eu fico impressionado com a habilidade de algumas pessoas falarem assim: olha, eu sou isso e ponto. Você já viu isso? Quem já viu isso? Eu falo mesmo, eu sou bocudo, eu sou autêntico. Fala que é autêntico ainda. Já viu isso? Eu sou autêntico. Deixa eu te explicar. Pessoa muito rígida é a pessoa mais fácil de quebrar na vida, que é dura e não sei o que, e eu falo o que eu sou, e eu me destaco. E presta atenção, eu não estou falando do lado positivo de ser assim, tá? Eu estou dizendo do fato negativo.
A pessoa que não aceita conselho, você já viu isso? Dentro do casamento não aceita conselho, deixa eu te ajudar, não quero, eu sou assim. E aí você vai tentar ajudar, a pessoa rebate te atacando, você já viu isso? Pessoa imutável, dura, rígida, grosseira. Essa é a terceira diferença entre o trigo e o joio. Você quer ser assim? Tranquilo. Agora entenda quem você é. Porque ao longo de toda a Bíblia, nós vamos vendo Deus destacando possibilidades de transformação na nossa vida. Transforme sua mente, transforme os seus passos, transforme a sua forma de agir, transforme o seu casamento, transforme com os seus filhos, ao longo da Bíblia. E nós queremos ser o quê? Rígidos. Eu não mudo, eu sou assim, eu nasci assim. Eu quero que você pense agora, quais são as áreas da sua vida que estão te tornando rígidos, imutáveis, que Deus já falou, que pessoas já falaram. Eu quero que você pense e anote, se você puder, áreas da sua vida que você precisa se posicionar. Você precisa estar aberto, ao mínimo dizer: Deus, mude isso na minha vida, transforme, eu não posso ser assim, Senhor. Humildade, sabe, dependência, rendição. Senhor, eu preciso de Ti. Faça a sua vontade, não a minha vontade. Não, é porque quando sobe o fogo, ninguém segura. Você sabe o que a Bíblia diz? Bem-aventurado os mansos. Você sabe de onde vem essa palavra manso no original? Adivinha? De jumento domado. Então a Bíblia está dizendo: bem-aventurado você que é um cavalo domado. Você é feliz, você chega onde você tem que chegar. Agora não adianta nada você ser um Mustang, o cavalo mais forte e poderoso, se nada consegue te controlar. Você não sabe para onde você vai e não sabe para onde volta, porque você não se permite gerar transformação. É a diferença em ser maleável ou ser rígido. Se você está com a sua família, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus está falando com você. Deus está falando com você. Quem aqui acredita que nós precisamos de transformação? Sim ou não? Maridos e mulheres, agora é a chance, hein? Cutuca assim, fala Deus, nós precisamos de transformação. Vamos para a quarta diferença entre o trigo e o joio. O trigo muda de cor ao longo da jornada, o joio permanece verde. Vocês estão olhando aqui? Consegue ver aqui, sim ou não? Dá uma olhada aqui, ó. Trigo e joio, tá? O trigo, ao longo da sua jornada, ele vai amadurecendo. Ele nasce verde, ele é dessa tonalidade mais ou menos, e ao longo da jornada, ele vai se tornando amarelo, ele vai amadurecendo. Quarta diferença entre o trigo e o joio, é que, trazendo uma relação nas nossas vidas, o trigo, ele muda de cor, ele amadurece. O joio permanece sempre a mesma coisa. Você já viu gente assim? 10 anos que você não encontra a pessoa, aí você encontra ela. A pessoa, ela é idêntica, ela não mudou nada. Ela ganha a mesma coisa no trabalho, ela faz a mesma coisa, ela não evolui, ela não transforma, ela continua com as mesmas, como a gente diz na questão do cavalo, com a mesma barda, o mesmo costume, e nada evolui. Quarta diferença é a diferença do amadurecimento. Nós precisamos amadurecer. Sabe, gente, eu não julgo ninguém, de verdade. Deus, eu estou numa fase, talvez algum dia eu compartilhe isso com vocês, mas eu estou numa fase que eu estou começando a acreditar que ninguém é mal. Entenda onde eu vou chegar com isso, tá? Para você não dizer que eu estou com heresia. Eu estou chegando à conclusão que, ninguém é mal. É muito raro uma pessoa que ela vira e ela fala assim: eu nasci desse jeito, eu quero um mal para outra pessoa. A menos que seja o diabo isso. Normalmente eu tenho enxergado nessa perspectiva, e eu não posso afirmar com certeza ainda, porque eu estou estudando sobre isso, mas eu tenho avaliado a história, a trajetória dessa pessoa. Então quando eu olho a pessoa fazendo algo muito absurdo, que eu falo: como pode? Você já pensou isso? Como pode uma pessoa falar um negócio desse ou fazer isso? Mas ao invés disso eu avalio, de onde essa pessoa veio? Qual foi o treinamento de vida dessa pessoa? Qual foi o acesso que ela teve ao longo da jornada?
quais foram os traumas. Posso dar uma sugestão? Quem aqui já foi ferido por alguém? Levanta a mão. Levanta, de verdade, você já foi ferido por alguém? Levanta, ok, 100%, né? Preste atenção. Faz um teste essa semana. Pare durante 1 minuto e avalie a trajetória da pessoa que te feriu. Tenta descobrir o histórico dela. Eu não posso garantir 100%, mas 80% de chance que essa pessoa já foi ferida, já foi exposta em áreas que ela também te feriu. Ela recebeu aquilo. Pessoa muito grosseira. Busca a raiz, como o pai e como a mãe tratavam essa criança. Todos nós temos os nossos traumas, os nossos defeitos. E quando nós olhamos a trajetória, de verdade, não é aceitando o problema e erro, mas a gente começa a se tornar um pouco mais compreensível. A gente começa a entender, poxa, e se as pessoas são assim, nós também. A grande diferença está aqui, no amadurecimento. Deus, Ele quer te amadurecer nessa temporada. Você precisa parar com certas atitudes. Você precisa evoluir. Você precisa sair do lugar que você está. Você precisa se permitir andar. Pensa numa criança. Imagina só uma criança que se torna adolescente, que se torna jovem e ele não quer crescer. 25 anos e a pessoa continua querendo ser uma criança de 5 anos. Tem como isso? Não. A gente perde bênção de Deus, a gente perde portas abertas, nós perdemos relacionamentos, conexões, nós perdemos novos ambientes, porque ainda nós não amadurecemos. E eu tenho entendido claramente isso, que a maioria daquilo que Deus tem prometido para mim, que eu ainda não vivi, é porque eu não estou maduro o suficiente. Se questione agora, será que o que Deus tem tanto para você não aconteceu porque você ainda não está pronto? Porque você ainda é estável? Porque você ainda é um péssimo administrador? Porque você ainda é um péssimo relacionamento? Aí a gente fica jogando tudo nas costas de Deus. Aí Deus olha e fala, meu filho, eu não posso fazer isso com você. Você não está pronto. Quarta diferença, maturidade. Quinta diferença, quem está comigo diga amém. Quinta diferença entre o trigo e o joio, e isso é muito legal, é que o trigo, ele cresce apontando para o céu. Ele cresce assim, ó, retinho para o céu. O joio, ele cresce torto para a terra. Quinta diferença é que o trigo, ele cresce apontando para o céu. O joio, ele cresce rígido, porém pendendo para a terra. A raiz do trigo, ela nasce reta, e ela vira até algo de perto de 1,5 metro. O trigo se torna até 1,5 metro, apontando para o céu, retinho. O joio, ele cai para a terra e a sua raiz, ela se espalha. Quinta diferença é exatamente para onde nós estamos inclinando as nossas vidas. Como eu disse, o trigo, ele nasce apontando para o céu. O joio, ele nasce apontando para a terra. Talvez nessa história, nessa parábola que Jesus conta, sobre a diferença entre o trigo e o joio, uma das principais diferenças que nós podemos ressaltar, é como nós estamos construindo a nossa vida. A nossa vida está sendo construída apontando para o céu, ou a nossa vida está sendo construída apontando para a terra? Será que você está juntando ou administrando para uma vida melhor nessa terra, ou você está vivendo uma vida, preparando para uma vida melhor no céu? Porque tem gente que talvez na terra é um espetáculo e não vai nem chegar perto da porta do céu. Mas pode ser que tenham pessoas que sejam pessoas naturais na terra, mas quando chegar no céu, meu amigo, é para aplaudir de pé. Paulo vai vir receber, imagina. Uau, olha a construção dessa pessoa. Se fosse uma balança e cada pedra fosse ações que você está colecionando, um lado da balança é a terra e o outro é o céu, para qual lado você estaria pendendo mais? E
você sabe que a métrica de Deus não é a nossa métrica, sim ou não? Você sabe que a vida de Deus não é a nossa vida. Você tem entendimento disso? Sim ou não? A grande pergunta é: para onde nós estamos construindo? Sabe, gente, eu sou super a favor de você crescer, de você evoluir. Essa é uma das minhas pautas, é algo que eu carrego, de você avançar, de você... eu amo isso. Mas deixa eu explicar, que tudo isso que nós vamos colecionar na terra seja só um resumo do que nós estamos fazendo para Deus. Sabe, eu acho engraçado que nós não temos dificuldade nenhuma de dedicar segunda a sexta, das 8 às 18, todos os meses, todos os anos, para a gente trabalhar e conquistar uma vida mais ou menos. Mas eu não consigo ver nem sequer 10% do que nós fazemos para nós mesmos, muitas vezes a gente fazendo para Deus. A gente dedica tranquilamente 1/3 do nosso dia trabalhando, e a gente não consegue dedicar sequer 3 horas bem dedicadas ao Senhor. A gente não consegue dedicar 30 minutos do nosso dia para buscar Deus, para buscar o que Ele tem, para se conectar com Ele. Como nós podemos falar de verdade que nós estamos construindo uma vida para o céu? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua leitura bíblica? Você lê todo dia? Como está o seu momento de oração? Você fala com Deus? Porque eu não acredito muito em uma pessoa que você está dizendo que você está dando a sua vida e você não consegue falar com Ele. Quanto tempo você faz isso? De verdade, aqui é a sua igreja, sabe? Olha, nós nunca vamos ficar apelando, gente, para vocês fazerem as coisas para a igreja, porque não é dessa forma que você tem que fazer. Sabe, o certo era a gente nem pregar sobre certos assuntos, porque teria que ser um mínimo de uma vida cristã. Mas será que o seu trabalho, o seu tempo, sequer 1 minuto, uma porcentagem da sua vida, você está dedicando a Deus, a casa dele? Vamos ser sinceros, gente. A quantidade de pessoas que nós temos na nossa igreja, os profissionais qualificados que nós temos na nossa igreja, posso ser sincero, a igreja nunca teria falta de nada, se a gente dedicasse pelo menos um pouco. Vamos falar de algo financeiro? Deixa eu explicar uma coisa sem nenhum medo no meu coração. Se você quer ou se você não quer pensar nisso, mas dinheiro, ele tem o poder de multiplicar a velocidade da gente executar muita coisa, inclusive no reino. Você querendo isso ou não? Será que a igreja teria falta se nós tivéssemos entendimento a respeito disso? E às vezes a gente tem que ficar aqui implorando para você entender um princípio. Não é para você dar, é para você entender um princípio que vai fazer diferença na sua vida. A pergunta é: para onde nós estamos crescendo? Para o céu ou para a terra? Quem concorda com isso, diga amém. Levanta sua mão comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu quero construir a vida do Senhor na minha. Sexta diferença: trigo combate a erosão dos solos, o joio destrói as plantações ao redor. Isso aqui eu acho legal. Como é engraçado a vida de algumas pessoas, que no ambiente que ela chega, ela transforma o ambiente. Você já viu isso? Não é gostoso? A pessoa é alegre, a pessoa é do bem, você vê nela diferença, você vê nela, fala: que pessoa espetacular. A pessoa, ela chega, o ambiente muda, o ambiente é transformado, conversas saudáveis surgem. Você já viu isso? Quem gosta de pessoa assim? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você é assim, glória a Deus, por isso que eu estou sentado aqui com você. Amém. Se não for, você está profetizando, está tudo bem. Olha só, pessoas do bem, pessoas que auxiliam onde elas estão, pessoas que facilitam, pessoas agradáveis, gostosas de viver. Agora, em contrapartida, gente, tem um povo aí que é fardo, que onde chega tumultua, onde chega atrapalha.
Ela não ajuda, mas também não ajuda, ela atrapalha, é diferente, é impressionante. Pessoa problemática, sabe, rancorosa, pessoa ruim, é joio mesmo, é joio uma pessoa dessa, não serve para nada, e por que serve atrapalha. Que você não seja assim, mas avalia a sua aceitação. Nossa, eu sou uma pessoa incrível, só você acha, mas ninguém. Estranho isso. Olha que pessoa, um espetáculo. Ei. Trigo, onde ele nasce, ele auxilia no solo. Muitas pessoas plantam trigo em barranco, para auxiliar, para a água não sair destruindo a terra toda, em erosão. Muitos lugares de fazenda eles jogam dentro da erosão, por quê? Porque o trigo dá uma segura, ele consegue sustentar, ele consegue auxiliar. O joio, onde ele nasce, essa praga destrói. Ele destrói, ele nasceu perto, ele sai destruindo. Sabe, que você não seja assim. Seja uma pessoa descomplicada, seja uma pessoa tranquila, agradável, positiva. Sabe, para de ser negativo, pessimista. Já viu isso? A pessoa chega, tudo tá ruim e não dá, cara, para. Sabe, de verdade, gente, eu amo com o coração de Deus a todos, mas eu não fico perdendo tempo com um certo tipo de pessoa. A pessoa não quer, sabe, a pessoa, gente, para, seja do bem. Por isso dá um sorriso melhor que você puder para a pessoa que está do seu lado. Vamos lá, isso, espalhe amor, seja um trigo. Último, sétimo, eu falei sobre, presta atenção aqui, a gente fecha. Eu falei sobre 6 diferenças. Raiz do trigo aprofunda, raiz do joio entrelaça no trigo. O trigo possui essência, o joio possui somente a aparência. O trigo é maleável, o joio é muito rígido. O trigo muda de cor, amadurece, o joio permanece verde, nunca, é um imaturo. O trigo cresce apontando para o céu, ele atinge até 1,5 metros. O joio ele cresce e ele cai para a terra, ele espalha a sua raiz, porque ele está enraizado na terra e nas coisas dessa terra. O trigo combate a erosão do solo, auxilia onde passa. O joio destrói as plantações. Agora presta atenção, e sétima coisa que eu quero falar sobre esses dois caras aqui. A única semelhança, eu quero falar agora. Sétimo, a única semelhança entre eles, sabe qual é? Tanto o trigo quanto o joio possuem sementes. Sementes. Tanto o trigo quanto o joio possuem sementes. E quando eu falo sobre isso, eu concluo uma coisa: você sendo muito bom como um trigo, ou você sendo muito mal como um joio, você tem o poder de replicar quem você é. Você tem a capacidade de expandir quem você é, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Por isso que eu acredito na lei da atração. Você atrai para perto de você quem você é. A única semelhança entre essas duas coisas aqui, é que ele possui semente. A Bíblia diz que o Senhor tinha plantado algo, uma plantação de trigo. Alguém foi lá, o inimigo dele, e jogou semente de joio no meio. E o joio atrapalhou o crescimento desse aqui. A única semelhança é que nós temos sementes. E a grande pergunta é: o que nós estamos plantando? O que você está multiplicando? O que você está expandindo? Aquilo que cai na sua mão e você divide. Ao longo da última década, eu pergunto para você: quais foram os seus frutos? Será que você é um colecionador de oportunidades, de portas? É um colecionador de vidas transformadas? Será que você consegue citar pelo menos 5 vidas que foram transformadas e abençoadas através da sua? Você tem semente sendo trigo, mas você também tem semente sendo joio. E você pode ter, ao longo dos últimos 5, 10 anos, ter destruído outras vidas, ter maltratado outras vidas, ter decepcionado outras vidas, ter denegrido outras vidas. Porque tanto o trigo quanto o joio possuem sementes. A pergunta é: qual você é? Trigo
ou joio? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Mas o princípio disso hoje é uma avaliação. As suas ações, as suas características, elas demonstram mais um trigo ou demonstram mais um joio? São muito parecidos, mas a essência, a raiz, o fruto, depende muito de quem nós somos de verdade. Que nessa noite você avalie não quem você parece, porque talvez você pareça alguém espetacular, crente pra caramba, quarta, chovendo, com frio, e você está aqui, cheirando naftalina, porque tirou o casaco do armário, crente demais. Deixa eu te explicar, não é isso. São os nossos frutos, quem nós somos, quem Deus colocou em nós, o que nós estamos produzindo. Eu quero que você feche os seus olhos agora, por gentileza.